Olá, boa noite a todos, tudo bem com vocês? Simone Araújo aqui, mais um dia nessa jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência e muitas curas. Mais uma noite aqui nessa jornada de autoconhecimento, desenvolvimento humano, nessa jornada de expansão de consciência para a sua vida. Hoje nós estamos iniciando aqui uma aula da mentoria sistêmica debriefing, que é um método que eu utilizo, que eu desenvolvi para mapeamento e para que a gente possa mapear e decodificar traumas da criança interior. Então, nessa aula a gente vai falar sobre percepções equivocadas nos traumas da criança interior. Como que a nossa criança interior ela foi levada a percepções equivocadas na sua infância e como o decorrer na sua vida dessas percepções equivocadas alteram todo o ambiente ao seu redor, a comunicação, altera inclusive os seus relacionamentos com as outras pessoas. Porque quando a gente tem essa percepção equivocada do mundo, das coisas, a gente, infelizmente, a gente vai ter percepções que não são, muitas vezes, reais ou condizentes com o que foi comunicado pelo emissor ou por outra pessoa que faz parte do nosso convívio e e dos nossos meios de relacionamento, tá bem? Então, hoje nós vamos entender algumas questões sobre o que a criança interior, né, fez com as relações da sua vida. Claro que a gente está falando aqui sobre criança interior, sobre trauma da criança interior, sobre percepções equivocadas, tá? Então, a criança interior, todos nós já sabemos que é como se fosse um aspecto do subconsciente. É aquela caixinha, eu costumo dizer que é aquele HD vazio, em branco, ao qual vai se gravando todas as memórias, todas as histórias. E essas memórias, essas sensações, esses sentimentos também ficam lá no sistema límbico, guardado, tá? Só que a nossa criança interior, ela vai influenciar a maneira que a gente se desenvolve na vida e a maneira como a gente vê o mundo. Então, essas percepções equivocadas que aconteceram na infância vai afetar diretamente a sua vida diária. Os traumas pela percepção equivocada, ele ele vai trazer, por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui, clássico, nítido. Ruídos na comunicação. Ruídos na comunicação. A forma que uma pessoa fala pode ser interpretada diferente do que a pessoa que era emissora falou. Aqui, como a gente sempre traz também a visão dos traços, né? Os traços de caráter, os traços reichianos, a gente vai entender que, por exemplo, tem um tipo de traço em si que ele tem a comunicação muito infantil. Essa comunicação infantil, ela foi adequada na infância. Para quê? Para que ele fosse melhor visto, que ele fosse melhor enxergado como criancinha mesmo, como mais fofinho. Então, como habilidade também, esse traço ele vai desenvolver uma facilidade gigante em se comunicar, mas geralmente em se comunicar com outras pessoas, mas geralmente a comunicação vai ser dificultosa. E como assim a comunicação vai ser dificultosa, Simone?
Esse traço ele teve uma percepção infantil que ele tinha que ou falar muito ou falar muitas coisas para que ele recebesse aquilo que ele queria. Com essa percepção, a gente vai perceber e identificar que, por falar, inclusive, muitas coisas e coisas necessárias e desnecessárias, esse traço ele não consegue ter uma comunicação concisa. A comunicação dele, geralmente, a gente vai chamar de prolixa. Por quê? Em qual sentido? Eu comunico muito, eu falo muitas coisas, mas eu não comunico diretamente aquilo que eu preciso, que eu desejo ou que eu quero. É como se fosse aquele bebê que vai falar, né? Balbuciar várias palavrinhas, mas no final de tudo, às vezes o que ele queria era só água. Então, a gente vai chamar isso de uma comunicação que não é concisa, porque eu falo muito, eu digo muitas coisas, mas eu não consigo ser conciso, comunicar exatamente o que eu quero ou o que eu preciso. Então, fora essa questão da comunicação, a gente vai ver que a criança interior, ela influencia diretamente sentimentos, comportamentos e, inclusive, a forma que você pensa também vai ser caracterizada e formada, geralmente dos 0 até os 5 anos. Pode se estender mais? Pode. Pode ser até os 7, tá certo? 8 anos. Vai depender do desenvolvimento, inclusive, da criança. Ela vai adquirindo alguns traumas, que a gente chama de traumas existenciais. E esses traumas existenciais, apesar do que todo mundo imagina, que a gente vai ter contato com esses traumas na nossa infância é somente uma ativação desses traumas. Inclusive, há, entre aspas, alguns autores que vão citar que existe até data marcada para que esses traumas sejam ativados. Conforme a gente vai lidando com algumas coisas que fala de acordos, né? De acordos que vêm, por exemplo, acordos de alma, que a gente vem com aquela família, a gente vem naquele ambiente, a gente vem naquele lugar para se desenvolver e a gente já traz aquilo dali arquivado, a gente já traz aquilo dali arquivado e no período X vai entrar em ebulição para que aquele trauma se desenvolva e depois eu consiga trabalhar tudo aquilo. A princípio, aparentemente, parece ser assim uma coisa muito disruptiva e diferente. Mas com os estudos a gente geralmente chega nesse foco, tá certo? Então, como a criança interior pode afetar as suas emoções e pode afetar todo o seu comportamento durante toda a sua vida, tá bom? Essa percepção equivocada também vai influenciar os seus relacionamentos, a sua autoestima, a forma que você caminha na vida, a forma que você se desenvolve e a forma, inclusive, também que você faz negócios, que você faz dinheiro. Tudo isso é um montante que vai chegar no que você vive hoje. E aí, coisas que você repete hoje, traumas que você repete hoje. Do lado de cá, a gente chama de mecanismos ilusórios do inconsciente. São mecanismos que, quando a gente era criança, por causa dessas percepções equivocadas, nós tivemos que criar meio que uma armadura para se proteger. Com essa armadura que a gente precisa criar para se proteger, a gente vai, inclusive, tendo medo de lidar com coisas novas, com situações novas, e isso vai afetar a nossa vida infantil e também adulta com diversos tipos de traumas e dores. Quando eu falo para vocês que
a gente vai se fechar, a gente vai se blindar, a gente começa a desenvolver algum desses mecanismos. E, para citar um exemplo aqui, eu vou citar o mecanismo de controle, tá? O mecanismo de controle, por uma percepção equivocada que a minha criança interior teve e que ela acreditou que agora, por exemplo, uma mulher que ela teve um fluxo de amor interrompido com o feminino, com sua mãe na infância, teve uma mamada interrompida, ela cria uma percepção equivocada, inclusive de que ela precisa se proteger, porque ela vai guardar uma memória de dor e de trauma. E agora, ela, quando vai para a vida, vai se tornando uma menininha, ela vai se blinda e ela acha, ilusoriamente, que o controle que ela exerce sobre a vida dela e sobre as coisas, ilusoriamente, porque uma criança ainda não tem o controle sobre sua própria vida. Ela cria uma armadurazinha, que a gente, mais ou menos, a gente traz essa linguagem aqui, porque fica melhor de entender. É uma blindagem, na verdade, e ela não permite que nada de fora acesse o que está dentro. Então, com essa blindagem, ela consegue se manter, entre aspas, protegida, porque ela tem uma memória de dor. Ela sabe que algo foi interrompido, foi cortado. Isso lhe causou muita dor. Mas ela não tem ainda capacidade, maturidade emocional o suficiente para entender o que foi aquilo. Então ela começa a achar que ela precisa se proteger de coisas de fora ou de sentimentos para que ela não seja ali atingida novamente. Quando se há esse percurso, a gente vai entender que toda aquela blindagem que ela fez tornou ela autossuficiente. Então, por exemplo, é aquela menina que a gente acha bonitinho, que logo cedo ela vai lá, ela começa a fazer as coisas, ela já começa a arrumar uma casa, ela já começa a servir a família muito cedo, antes do período necessário. E esse fazer, esse servir, ela utiliza também para que ela mantenha tudo sobre o controle dela. Quanto mais autossuficiente ela for, nesse exemplo, tem vários exemplos, quanto mais ela for autossuficiente aqui, para ela, menos ela vai ser vulnerável e menos ela vai precisar de outras pessoas. Em consequência, na vida adulta, ela vai desenvolver uma autossuficiência que, inclusive, impede que ela tenha bons relacionamentos, porque a base dos nossos relacionamentos é a infância. Então, com essa percepção equivocada, ela começa a ter medo também de se relacionar. Ela vai se fechando, ela vai se interiorizando e vai criando cada vez mais medo. Mas o que é esse medo que ela criou? É o medo de ser ferida novamente. Só que a percepção dela não foi equivocada, ela teve uma percepção que não foi totalmente da realidade completa como é. Então, esse é um dos maiores mecanismos que, inclusive, leva as mulheres a aquele famoso diga o que eu odeio, que é dedo podre, tá? Porque isso não existe, esse dedo podre. Na verdade, é uma percepção equivocada que, por falta de nutrição de algum sentimento que era essencial para aquela menina, ela chegou a essa percepção equivocada de vida e é muito mais fácil eu lidar agora com o que não me nutre e com o que não me faz bem, porque não é que ela queira aquilo, é que ela não entende que o caminho que muitas vezes ela vai optar ou ela vai escolher está sendo feito a partir de uma memória de dor e de uma percepção equivocada. Então, ela vai sentir mais atração, muitas vezes, por coisas que não vai nutrir ela como ela merece.
ou como ela deseja. Então, esse é o principal foco dessa aula que eu estou apresentando para vocês hoje, tá bom? Então, aqui vamos falar um pouco mais sobre esses traumas, né, que afetam a percepção equivocada. Esses traumas, ele vai influenciar a percepção, ele vai influenciar a intuição, ele vai influenciar o modo de escolha, ele vai influenciar o modo de enxergar a vida, as coisas, as pessoas, os relacionamentos. E com tudo isso, também vai afetar as emoções, o comportamento e a autoestima, que é o que eu considero aqui por demais importante, é tudo que afeta a nossa autoestima, né? Todas as áreas são essenciais. Mas quando o indivíduo tem uma autoestima afetada, isso eu considero bem mais preocupante, porque quando a autoestima é afetada, automaticamente eu afeto o meu nível de merecimento. Eu considero que o que está havendo, o que eu consigo, eu somente consigo isso porque é isso que eu mereço, é só isso que eu valho, é só isso que eu tenho para receber de nutrição da vida, das pessoas, dos relacionamentos. Então, isso vai levando a pessoa a cada vez mais diminuir o seu nível de merecimento, diminuir o seu nível de autoestima e, consequentemente, ela vai tomando decisões cada vez mais dramáticas, como assim eu posso dizer, ela vai tomando decisões cada vez mais que afetam o nível de merecimento dela, porque ela vai ficando com um nível de merecimento baixo por causa dessa percepção equivocada, por causa desses traumas, e nisso, ela, quando vai tomar uma decisão agora, dificilmente ela toma essa decisão baseada no merecimento. Ela vai tomar uma decisão agora, o quê? Baseada no que eu tenho. E às vezes o que eu tenho não é o que eu mereço. E às vezes o que eu mereço aqui, o que está sendo visto a olho nu agora não é o que eu quero, o que eu planejei, o que eu projetei para a minha vida. Então, isso é bem interessante, bem relevante para vocês que estiverem assistindo essa aula. Aqui embaixo dessa aula vai ter vários contatos, vai ter grupos, vai ter tudo o que vocês necessitarem de apoio para um melhor entendimento, tá bom? Assim como também o trauma pode afetar o desenvolvimento da personalidade, por quê? Porque a personalidade está toda moldada a partir da nossa criança interior. A forma que eu penso foi devido àqueles fatos, àqueles acontecimentos que eu tive do zero até. Eu sempre vou considerar que 7 anos, tá bom? Mas algumas literaturas consideram assim. Eu considero 7 até 8, por causa que às vezes tem algum desenvolvimento que é menos acelerado. Então, eu também vou estar desenvolvendo a partir dali minha personalidade. Só que uma personalidade de uma criança que, né, teve essa percepção, né, essa percepção equivocada, ela vai ter uma percepção equivocada sobre sua própria personalidade, sobre quem ela é também. A personalidade que ela moldou, que ela desenvolveu, que ela conhece hoje, muitas vezes não é ela de verdade. São retalhos e pedaços de traumas, de dores e, claro, que também de momentos que ela viveu felizes também. Só que a gente sabe hoje que o trauma e as dores são bem mais pesados, tá? Para esse desenvolvimento da criança do que os momentos bons, os momentos de alegria e de felicidade. E como eu sei? Você pode perguntar, como assim, Simone? Eu vou dizer para você o seguinte: quando a gente senta com alguém para resolver alguma coisa, a gente sempre vai perceber que aquilo está na criança, entendeu? A gente sempre vai perceber que
Se você pergunta qual eram os momentos bons, vai vir. Mas as memórias de trauma e de dor estão tão latentes. Por quê? Porque ela desenvolveu lá, na primeira infância, mas ela veio retraumatizando, veio refazendo loopings e ciclos de traumas durante toda a vida. Então, a forma que ela vai desenvolvendo tudo isso vai só mudando de entorno, de pessoas, de lugares e de situações. Mas ali vai estar embutido o trauma mesmo em si, que somente mudou de roupagem, como assim eu posso falar, tá? A criança interior também, ela... Só um minutinho aqui. A criança interior também, técnica boa. A criança interior também, ela vai ter essas percepções, esse desenvolvimento que vai influenciar também no, no ambiente, no ambiente que ela vive, vai influenciar a educação dela, tá? Vai influenciar, inclusive, nas suas experiências de vida. E eu vou explicar bem sobre como influencia, vai ser, mais lá no final eu vou dar esse exemplo de como isso influencia fortemente as suas experiências de vida, tá certo? Vai influenciar a vida adulta, como eu já falei, vai influenciar a, a forma que ela interpreta a vida e os sentimentos das outras pessoas para com ela, vai influenciar como como ela lida na vida, como ela cria estratégias, como ela se movimenta, como ela pensa, como ela se comunica, como ela age, vai influenciar todas essas questões. E para trazer aqui esse exemplo bem prático, né? Imagine uma criança que ela nasceu num ambiente que era caótico. E o que é esse ambiente caótico, Simone? Ela cresceu num ambiente que não tinha organização, que ela não tinha uma rotina, que era tudo, vamos dizer assim, uma casa que não tinha uma organização, que era bagunçada, o seu quarto era bagunçado, as suas roupas eram jogadas, era cuidada de qualquer forma. Essa criança, ela tem uma percepção equivocada que esses pais, eles foram negligentes com ela. E que esse ambiente caótico agora, ele se torna comum, se torna algo normal, se torna algo que ela já está habituada, certo? Então, essa pessoa, quando adulto, que ele for na vida, ele não vai ter outra percepção que não que aquilo é normal e natural. Só que essa criança chega na casa muitas vezes do coleguinha e vê a mãe do coleguinha arrumar todas as coisas, ver a mãe do coleguinha colocar a comida no prato, sentar todo mundo direitinho na mesa e comer, respirando um pouquinho, tomando um pouco de água. Agora vamos continuar. Então, essa criança, ela tem uma percepção equivocada que aqueles pais eram negligentes com ela, que alguma coisa faltou. Ela chega na casa do colega, ela vê outro ambiente completamente diferente, vê uma casa organizada, vê uma casa estruturada, que tem todas as coisas dentro. Ela vai começar a achar que ela pode fazer uma correlação que esse mundo caótico, que foi o mundo que estava na cabeça dela, ou que ela viveu, tá? Que, por exemplo,
ela vai achar que quando ela for para a vida, quando ela for para o mundo, geralmente essas pessoas que aconteceram isso em suas vidas, elas vão desenvolver um traço que a gente chama traço detalhista. Esse traço, que é detalhista, ele é super organizado. E ele sempre precisa de scripts para as coisas. Mas por que isso acontece? Se eu vivi num ambiente que eu tinha que perceber tudo o que acontecia, ou eu tinha que estar muito ligada para minha própria para o meu próprio desenvolvimento. Eu percebia que não tinha organização ali. Isso complica a cabeça da criança, e agora, quando ela vai para a vida, ela, quando ela chega num ambiente que as coisas ali estão caóticas, a cabeça dela fica caótica do mesmo jeito. E o que acontece com isso? É bem interessante. Eu começo a criar métodos, eu começo a criar protocolos, eu começo a criar scripts que me ajude nos meus processos. Porque para mim vai ficar muito mais fácil, para mim vai ficar muito mais fácil se tudo isso tivesse passo a passo. Seguir esse passo a passo é muito mais fácil para mim, porque na minha percepção aquilo é organização, e eu começo a ficar bastante, eu considero engessado. A mente vai engessando, porque a mente não consegue se abrir para novas possibilidades, novas probabilidades. E aí, agora, eu entendo que eu mesmo tenho que organizar esse mundo de fora, que, consequentemente, vai estar conforme a minha cabeça é. Então, por exemplo, quando a gente vai falar desse traço detalhista, não é porque que ele se tornou assim. É porque, para que ele não tivesse surpresas, para que ele não fosse pego de surpresa e se sentisse alto ou se sentisse insuficiente mais uma vez, ou que ele não dava conta, porque eu chego na minha casa e vejo de uma forma. Eu vou na casa do meu coleguinha, eu vejo de outra forma. Então, para que eu não tenha mais isso aqui, ó, essa percepção de que eu estou sendo insuficiente, ou foi insuficiente, foi negligente o que os meus pais me ofereceram, eu começo agora a, inclusive, organizar, categorizar as coisas, porque quando isso aqui está assim, arrumado, organizado e categorizado, a minha mente entende que agora sim, agora está tudo equilibrado aqui no lugar, certo? Sendo que isso não muda o trauma que a criança sofreu. Então, por exemplo, vai ser muito comum pessoas que eu vou falar para vocês, pessoas que quando entra, eu não consigo, por exemplo, entrar num lugar que eu vi que tem muita coisa deslocada vou citar um exemplo. Eu fui num evento um dia e era um evento de autoconhecimento, era um evento holístico. E tinha muitos montinhos de coisas, de entulhos, assim, nos cantinhos. E, cara, aquilo começou a me dar sabe? A vontade que eu tinha era de ir lá e organizar aquilo. Por quê? Porque aquilo, na minha cabeça, precisava ser organizado, precisava ser limpo, precisava ser mais clean, para que aparentemente, né, ali ficasse uma coisa mais organizada, conforme agora na minha mente eu necessito dessa organização. Então, olhando por essa percepção, a gente vai ver que, inclusive, isso vai afetar o comportamento e as decisões ao longo da vida. Por exemplo, uma pessoa que, para sair de casa, ela precisa primeiro ter arrumado a casa inteira, para depois sair de casa. Não é algo que
que envolve estar dentro de casa. Então, por exemplo, poderia ser feito depois, mas na cabeça da pessoa, ela tem que organizar primeiro antes de sair, porque quando ela organiza, antes de sair, a cabeça dela saiu organizada. Outro exemplo é, tem pessoas que têm dificuldade em convidar uma ajudadora, alguém que lhe ajude como uma secretária do lar, fazer uma faxina. Por quê? Porque na cabeça dessa pessoa, alguém de fora vai entrar dentro do mundo dela e vai encontrar coisas que ela não quer mostrar a ninguém. Então, percebe? Isso é uma percepção equivocada que a gente leva para a vida. Com esse trauma, existem pessoas, inclusive, que têm muita coisa para botar para fora, para escrever, para falar, mas elas não se abrem para a vida, inclusive se for preciso para ganhar dinheiro, para fazer um negócio, por conta de quê? Por conta que aquela percepção equivocada da infância ainda está agora, ao longo da sua vida, afetando o modo que ela vive, né? Pessoas que sofreram privações, pessoas que sofreram abusos psicológicos, emocionais ou de várias, podem ter a sua autoestima muito baixa, podem ser muito tímidas, tá? E podem ter muita dificuldade de relacionamento também. Uma pessoa que foi... A criancinha estava lá na escola, é, e ela foi intimidada, às vezes, na sala de aula. Por exemplo, aquela criança foi chamada a atenção por algo que ela fez na sala de aula. É um período de desenvolvimento, tá? Ela, ela foi intimidada por um coleguinha, ela sofreu um bullying. Ela pode ter uma percepção equivocada, por exemplo, também de que ela não consegue se defender. Ela não consegue se defender, ela também não vai conseguir lidar com situações desafiadoras, porque ela vai se sentir uma pessoa impotente, uma pessoa fraca perante a vida. Então, para essas pessoas, às vezes é melhor eu encontro um lugar onde muitas vezes eu possa ficar aqui bem retraída no meu mundo, mas aqui nesse lugar, nesse círculo imaginário que eu criei para a minha cabeça e para mim, que é uma forma também de controle altíssima, vai me dizer que esse lugar aqui é seguro. Nesse lugar aqui ninguém me faz impotente. Esse é o motivo que muitas pessoas, muitos adultos, não conseguem sair de casa e não conseguem, o que a gente chama aqui, caminhar para a vida e desenvolver a sua vida, criar relacionamentos, desenvolver família. Esse também é um dos exemplos aqui citados, tá? Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma questão, se você quiser, né, inclusive marcar um horário, marcar uma sessão para entender melhor como é a forma que eu trabalho com um protocolo, tá? A gente trabalha aqui com um protocolo voltado para a criança interior, voltado para esses traumas e percepções. E dentro desse protocolo, você vai entender, inclusive, situações que talvez hoje você não perceba, mas que são, algumas vezes, ilusões do seu inconsciente. Aqui a gente trabalha com a linguagem do inconsciente, então essa linguagem, ela é a linguagem que a sua criança interior entende e o seu inconsciente entende. Eu quero agradecer a todos, gratidão. Nossas redes sociais estão abertas, nos siga, curta, comente, compartilhe esse vídeo e para que mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Simone Araújo aqui, mais um dia nessa jornada de desenvolvimento, expansão de consciência, né? E crescimento pessoal também com vocês. Gratidão.